E se você tivesse que lutar hoje contra um urso, quem você escolheria para estar ao seu lado nessa batalha? No fim do dia, mais importante do que a própria guerra é quem tá do seu lado nas trincheiras na guerra. Se você confiar naquela pessoa para saber que ela vai te cobrir quando você estiver atirando para frente, e ela vai cobrir suas costas, metade da guerra já tá ganha. Você pode até não ter que enfrentar um animal de mais de 700 quilos nas próximas horas, mas você batalha contra outros gigantes. O Estado, com suas garras burocráticas, o dinheiro escasso em muitos momentos e a vontade de desistir, que bate na sua porta e tenta te convencer a seguir outro caminho. Mas existe algo dentro de você que te faz levantar da cama e batalhar, pois você tem uma meta clara. E a cultura é a base para que, junto com o esforço e a estratégia adotada, essa meta seja batida. A sorte vem do preparo. Ainda dá tempo de alcançar o resultado que você quer em 2024. E por isso, o G4 Podcasts reúne os melhores aprendizados sobre cultura para que você construa a base necessária para bater a sua meta. O primeiro passo é contratar um time pronto para enfrentar a guerra junto com você. Agora, como alinhar a cultura desde o momento zero? Felipe Atab, fundador e CEO da For Equity, te ajuda a dar esse primeiro check na lista. Teve uma palestra do presidente do Google na época, ele falou assim, quando você está criando algo novo, você tem que contratar menos pela expertise e muito mais pela cultura. Talvez as primeiras 100 pessoas dentro de uma organização são muito mais uma lógica de alinhamento cultural, as pessoas que querem construir aquilo, e não necessariamente os top PhDs que vão fazer e teorizar em cima do negócio. A força bruta é uma das forças que você pode te fazer diferenciar. Eu vi isso na Ambev, eu não sei se é uma coisa do mercado como um todo, mas tem 3 fatores muito fortes para você identificar pessoas que vão ser extraordinárias em média. São pessoas que têm a escassez, e aí eles falam como poor, mas eu não coloco como pobreza somente, eu boto como escassez. Pessoas que são notoriamente inteligentes, não necessariamente quem vai tirar a nota 1000 no GMAT da vida e tudo mais, mas tem um nível de capacidade intelectual alta e tem uma lógica de ambição alta. Então é poor, intelligent and ambitious, que é basicamente a média de pessoas que dão muito certo na média de em qualquer lugar vai ser muito bom. Puro eu não gosto do termo, eu gosto muito mais de escassez, porque você pode efetivamente ter tudo na vida, mas se aplicar a lógica da escassez para você efetivamente pensar mais do que a média, que é um pouco da minha lógica da Ambev, dos 12 milhões para os 300 milhões que eu tinha, não mudaria nada na minha vida se eu quisesse desperdiçar aquilo. Sim. Mas a lógica da escassez me fez olhar aquilo para diferente. A lógica de inteligência é, dependendo da tua inteligência, no caso dele a inteligência é força bruta para ele conseguir resolver o problema, mas foi. No teu caso foi a inteligência mais lógica ali para resolver. E eu colocava a parte da ambição, que é o grit, no final das contas, que não é a melhor tradução, mas a lógica de ser ambicioso ou ambiciosa te faz querer mais do que a média. Se você só quer, não tem inteligência e não tem escassez, você vai chegar a algum ponto. Se você só tem inteligência, não tem ambição e não tem escassez, você vai chegar até outro ponto. Se você só tem a escassez, mas não tem inteligência e não tem ambição, provavelmente você não vai chegar quase a lugar nenhum. Então, a dinâmica é a multiplicidade desses 3 fatores fazem com que pessoas extraordinárias sejam grandes líderes e criem grandes instituições. E quando eu olhei a palestra do Google no BSV, ele trouxe muito essa lógica de não contrate efetivamente a pessoa mais inteligente, ou a pessoa mais PhD, ou a pessoa que contrate pela cultura até 100 pessoas, porque a cultura que você cria da tua organização é muito mais relevante do que efetivamente qualquer outra coisa para você crescer. Perfeito. Cara, tem um ponto aqui eu acho que eu adicionaria, né, nessa parte de inteligência, que é a inteligência emocional e a humildade intelectual. Perfeito. Porque é isso que você trouxe, né? Putz, o cara às vezes PhD, putz, foi fazer MBA em Harvard, Stanford, qualquer uma das top. Essa pessoa se acha a última bolacha do pacote. Mas ela se acha a última bolacha do pacote num lugar que no fim do dia te bonifica, prestigia quem estudou muito mais do que a média. E não quem de fato foi lá e fez as coisas acontecerem. Que talvez seja um pouco diferente da Ambev. A Ambev fala assim, ó, você pode ser jovem, meu amigo, mas se você resolver o problema e resolver bem feito, eu vou
te prestigiar, eu vou te Tem uma qualificar, metáfora eu vou lá te que ele fala: reconhecer. eu vou te dar o osso maior do que você pode roer, eu vou te dar um sapato maior do que você pode calçar. Se você conseguir calçar ou conseguir roer, tem todo o mérito. Vambora. Vambora. E daí ali tá muito mais na questão que você falou, do esforço, Isso aí. da ambição, de, cara, pensar fora da caixa no sentido de, pô, como que eu vou resolver esse negócio se eu não sei resolver? Perfeito. E do trabalho duro. E muitas vezes essa pessoa que é super inteligente, ela não tem a humildade intelectual de colocar a mão na sujeira Perfeito. e se submeter, e daí aqui a palavra é essa, é se submeter a coisas que todo mundo deveria se submeter para chegar onde quer chegar. Perfeito. Porque no fim do dia, cara, as coisas só acontecem quando você vai lá e coloca a mão para acontecer. Traduzindo para Ambev, tá? Mas assim, MBAs externos viravam vendedores de rua. E muitos não passavam nessa etapa, tá? Porque é se sujar a mão ali, entendeu? É isso. O cara se formou em Harvard, em Boston, ele tá no interior do interior, em Cubatão, visitando uma favela e vendendo cerveja. E é ótimo, porque assim, é de propósito. É de propósito. Porque se você não passar nesse filtro, meu amigo, vai para outro lugar. Porque eu não quero aqui alguém que não esteja disposto a se submeter a isso. Sim. Porque é isso, no fim do dia, que gera resultado. Se não for pelo cara que tá ali na ponta, lá em Cubatão, vendendo, essa empresa não existe. Não existe, exatamente. Não existe. Então, quem é você pra estar dentro de um escritório achando que no ar-condicionado pra você achar tá bem? que com a sua patente você vai mandar algo aqui, meu amigo? Perfeito. Vá a merda. Essa é a verdade. Então, esse conceito de meter a mão na merda, se sujar, ir lá fazer o trabalho que tem que ser feito, porque no fim do dia esse é o espírito de dono. Perfeito. Porque se você estivesse numa empresa pequena, vamos falar no teu bar, na tua padaria, você tá ali, cara, putz, teve um cliente que foi usar o banheiro e entupiu, talvez vai ter um monte de gente que não vai querer limpar. Sim. Só que se você não limpar e se não tiver alguém pra limpar, ninguém mais vai entrar e vai falar mal do seu bar, da sua padaria. Sentimento de dono você vai limpar. Cara, você vai olhar pra aquilo e falar, tá bom, acontece, bicho, vamos lá, vamos resolver. Próxima, esse não é um problema. Agora, vai chegar o senhor engomadinho e falar, não é pra mim. Tem os... Bom, a porta é serventia da casa. Perfeito. Vai pra próxima. O Simon Sinek tem uma lógica que ele tem, que é uma matriz, um espectro que ele fala sobre os Navy SEALs. Não sei se você já viu isso, provavelmente já, sim, maravilhoso. que é maravilhoso. Basicamente no eixo X é confiança e no eixo Y é efetivamente resultado. Todo mundo quer o nível de pessoa que tá lá no pontinho, que é altamente entrega de resultado e altamente confiante, que é esse lado que realmente muito alinhado com a cultura. Só que esse é meio difícil de ter. Todo mundo que tem essa pessoa vai ser maravilhoso, você vai querer estar junto e tudo mais, mas ele traz uma lógica que você pode ter pessoas que entregam muito resultado e que não são tão confiantes assim por causa desse lado, que não vai meter a mão ou que vai fazer alguma coisa errada. Essa pessoa que altamente entrega resultado, mas não tem um nível de confiança alto, ele é nocivo para dentro de grandes organizações. E esses grandes resultados podem ser por inteligência, podem ser por alguma falcatrua ou por qualquer coisa que role, mas na média, ele traz um dado muito legal que os Navy SEALs preferem ter pessoas altamente confiantes, que tem uma credibilidade, que tem um alinhamento cultural, que sabe que se você for invadir algum lugar, ele vai estar do seu lado independente para limpar o banheiro, para fazer qualquer outra coisa, e que tem um nível de entrega resultado, não resultado mediano, mas assim, vamos colocar uma média de inteligência, uma mediana efetiva de execução, que essas pessoas fazem melhor para a organização como um todo do que só simplesmente a pessoa que é excessivamente inteligente e não está jogando para o todo. Então um pouco dessa lógica de o MBA é legal, mas se ele não tiver esse nível de confiança, o nível de cultura para estar jogando junto, eu prefiro ter a pessoa que está formada dentro do Brasil, que talvez não tenha nem formação e que vai ser a pessoa que vai acelerar, que vai vir do interior com mais vontade, que eu tenho alto nível de confiança dele e que vai construir algo notoriamente muito melhor e muito mais longevo do que o ego da própria pessoa que está só jogando para ela mesma. Perfeito. Quem quer saber mais sobre isso, procura lá 9box, 9 caixas, performance, cultura. Tem bastante coisa aí na internet sobre isso. Eu chamo esse cara, que tem uma performance alta, uma cultura baixa, uma confiança baixa, de cachorro louco. Cachorro louco. Cachorro louco. Se você não consegue colocar ele na confiança, na cultura... Total, não adianta. Não adianta, você tem que sacrificar
praça pública e mostrar pra todo mundo porque você tirou essa pessoa da companhia, porque aquela cultura, aquela falta de confiança. Mas é super importante na mostrar, empresa, né? porque as pessoas não vão entender. Ela vai falar, uma pessoa é maravilhosa, a pessoa é genial, a pessoa é incrível, mas ela é ruim, de um ponto de vista de longo prazo. E o que constrói cultura no fim do dia... São os ritos, os rituais pra mostrar também. E muito mais quem você manda embora, tira do time... Sim. Do que quem você mantém, né? Então, cultura é mais sobre quem você promove, quem você manda embora. Perfeito. E, cara, eu gostei muito disso que você falou, né? Que no fim do dia, mais importante do que a própria guerra é quem tá do seu lado nas trincheiras na guerra. Se você confiar naquela pessoa para saber que ela vai te cobrir quando você estiver atirando para frente e ela vai cobrir suas costas, metade da guerra já tá ganha. Com certeza. E após a escolha da tropa, o desafio passa a ser a integração, unir os colaboradores para que juntos vocês alcancem todos os objetivos. Denis Wang, ex-VP de operações do Nubank, detalha as escolhas que fez ao longo da carreira para integrar a equipe e torná-la um time de elite. O pessoal chega assim, quem que era o cara bom lá no Nubank? Assim, são os três, é o Ed, a Cris e o Davi. Um levantou dinheiro, outro foi bom de regulatório e fez marca, o outro montou uma empresa de tecnologia, né? Cara, não tem, é complementar. E eu vi isso muito no West Wing. Quando a gente começou o West Wing, tinham 3 caras, eu e mais 2, né? 2 ogros, né? Então, para vender casa e decoração, o site era feio, os produtos eram ruins. Cara, quando a gente trouxe uma mulher para ser a parte, né, a diretora de design, o criativo, cara, mudou, até o ambiente do escritório mudou. E aí o site ficou melhor, simplesmente porque as pessoas viam alguém preocupado com aquilo. A cultura da empresa mudou, então foi muito bacana de ver o impacto de trazer complementariedade. Cara, o que você, né, passando aí pela Easy, pelo Nubank, e cara, e até sendo investidor em muita coisa, né? O que você acha que são os maiores erros que a galera comete nesse caminho de, querer virar uma empresa muito grande, até um unicórnio? O que você vê, assim, comumente que essa galera erra no dia a dia, tirar a ideia do papel, crescer, levantar dinheiro? Cara, acho que a primeira é, você tem ambição do impacto que o teu negócio pode ter, é muito bom. Né? A gente até fala que, às vezes, os brasileiros tendem a sonhar pequeno. Eu vou ser a melhor empresa do Brasil. Falo, cara, a gente tem que ser uma empresa global. Tem que ter aquela ambição de longo prazo. Mas a ambição principal que a gente tem que olhar no dia a dia, do 0 a 1, do 1 a 10 e para sempre, mas assim, especialmente no começo, é de resolver problema. Qual é o problema que eu estou resolvendo no cliente? Né? O que a gente, especialmente como investidor, a gente olha muito, e o que acontece? As pessoas se apaixonam muito pela sua solução. Imagina a sugestão ficar assim, a nossa imersão é a melhor. Né? A gente ia ficar só focado no primeiro layer, mas a gente sabe que a dor do executivo, do empreendedor brasileiro é capacitação do time, né? descer a pirâmide. Não adianta só ensinar, né, o dono, porque ele não consegue implementar tudo sozinho. Então a gente tem que se apaixonar pelo problema do nosso cliente. E aí, assim, naturalmente, a gente vai descobrir qual é a escada de valor de produtos que a gente precisa lançar, etc, etc. O que a gente precisa otimizar no negócio, o que é mais importante. Né? Esse é um. 2, acho que nos momentos de euforia, seja porque minha empresa está gerando muito caixa, a gente vê bastante empresas mais tradicionais, seja em tecnologia, porque o mercado está muito aquecido, de venture capital, é querer crescer muito rápido, sem entender os fundamentos do negócio. Né? E ter a disciplina de vamos guardar caixa, vamos melhorar a eficiência. Então, saber crescendo quais são os seus drivers, né, e deixar aquilo funcionando bem, mesmo nos momentos de euforia, é muito importante. Tem momento que é importante crescer rápido? Mas não vamos perder controle, né, da nossa eficiência. Você pode até falar assim, propositalmente, a gente vai piorar a eficiência. A gente fazia isso muito no Nubank, eu vou contar um caso. Mas com controle, falando assim, a hora que eu precisar ajustar, eu sei onde eu vou apertar. Um exemplo do Nubank, assim, um pouco da história. O Nubank cresceu muito rápido. Então, assim, como que o Nubank consegue ainda gerar caixa operacionalmente? Isso é público. Se olhar nos números, é público. Basicamente, o Nubank teve momentos que tinha, né, e o Nubank não perdeu a qualidade. O NPS sempre foi acima de 86. O que a gente fazia? Quando eu entrei lá, eu falei assim, nossa, a gente vai ter triplicado de tamanho. Operação vai explodir. Como você sabe bem no e-commerce lá, lembra em 15, todo Natal, o que acontecia? O seu presente de Natal chegava em janeiro. Em janeiro, fevereiro. A gente chegou e falei assim, a gente estava no management team e falei assim, a gente vai perder eficiência. Como assim, Denis? A gente vai perder. Vocês querem entregar a mesma qualidade de serviço? Não tem a matemática, é óbvio. O cara entra, ele prejudica a produtividade do time até ele aprender e depois ele nivela. Então a gente falou,
Tem essa curva tem de essa crescimento, de ramp-up. Isso, então a gente, quando ia crescer, a gente antecipava a contratação, sistema, escritório, etc. Né? E aí depois, quando esse pessoal treinava, aí vem a demanda, se equilibrava. Toda vez a gente checava para ter certeza que estava lá. Progresso e ordem, né? Não ordem e progresso. Exato. A outra que a gente fez foi ficar muito antenado. Por exemplo, olha como a sorte vem do preparo. Em 2019, eu lembro que em 18 para 19 a gente estava tendo muita discussão. Falei assim, cara, a gente não está priorizando eficiência, a gente está perdendo eficiência sim. Mesmo, né, quando a gente olha nas horas de ajuste, tem perda de eficiência. Só que a gente está perdendo eficiência porque os nossos times de tecnologia e produto não estão mais focando em otimização, automatização, e sim expansão de novos produtos, internacionalização. Todo mundo alinhado aqui? Porque depois eu não quero que todo mundo olhe para mim e fale assim, pô, Denis, a gente está perdendo eficiência. Aí é uma decisão de grupo, sim. Mas, em algum momento, a gente vai ter que decidir focar em eficiência e não em expansão. Todo mundo alinhado? Sim. Essas provocações, eu lembro até hoje, chegou em 19, a gente estava começando a ver, né, o SoftBank, né, com alguns casos como o WeWork, etc. A gente começou a sentir que o mercado de Venture Capital estava começando a dar uma balançada. A gente falou, provavelmente em 20, já estava o ciclo ali de 7 anos de expansão, de investimento, etc. Provavelmente em 20 veio uma crise. Aí a gente começou em 19 a definir o plano estratégico para 20. A gente falou, vamos trazer mais produtos que vêm de FII. Porque o Nubank é crédito, você precisa ter dinheiro para bancar o crédito. FII não. Investimentos, não chove, né, faça sol, está entrando dinheiro de FII, sem risco. Seguros, etc. E aí a gente falou, beleza, vamos também trazer mais eficiência para o negócio, geração de caixa. Isso em 19, hein? Aí, 20 começa esse plano, o que acontece? Entra a pandemia. Então o Nubank está uns 6 meses adiantado ali em relação ao que todas as empresas tiveram fazer. Mas, né, porque a gente estava já se preparando para um ciclo de trazer eficiência. Então crescer eficiência. Acho que é um bom aprendizado. Tem algum time nisso aí, algum tempo que você acha, tipo, cara, 6 meses num, 6 meses no outro, 1 ano num, 1 ano no outro, 2 anos em um? Assim, depende, acho que muito da indústria e do momento da indústria, né? Se pegar, sei lá, commodities, eu acho que os ciclos são mais longos. Mais curtos, mais certinho, né? Você sabe mais ou menos quanto vai ser. Indústria, talvez são ciclos mais longos, porque você tem que fazer capex. Então, acho que tem que entender sua indústria, entender o macro, né? Política também, acho que envolve bastante. Então, acho que você tem que olhar o cenário e a cada 6 meses revisitando isso. E para conseguir bater a meta, nada melhor do que saber o que pode te impedir de entregar o resultado ainda em 2024. O time do G4 Educação preparou o estudo 16 desafios que afastam os empresários dos resultados, no qual você entenderá como resolver cada um desses desafios e conseguirá guiar seu negócio para bater a meta de 2024. O material gratuito já está disponível para download. Basta escanear o QR Code que está aqui na tela ou clicar no link da descrição. E você, como dono do negócio, também precisa fazer com que a cultura corra pelas veias. E para isso ocorrer, seu olhar precisa mudar. Henry Zilberstein, CEO da Quara e do Instituto Serendipidade, mostra na prática esse mindset. Ao mesmo tempo, eu tinha uma vontade de aprender a fazer negócios sob a ótica do investidor. Por quê? Porque eu sempre fui CEO, eu sempre fui piloto de avião. Eu nunca tinha sentado na torre de comando. E eu achava, primeiro, que era mais sexy sentar na torre de comando. Lembra que em janeiro de 2021, cripto, tech, voando, assim, tava uma voando. coisa, assim, era dinheiro jorrando né, pelo ladrão. E independente a gente conversou bastante sobre isso. E independente disso, eu achei que era uma maneira de eu complementar as minhas habilidades e competências e eventualmente virar um venture capitalist ou alguma coisa assim. Então, comecei a adquirir participação em empresas de tecnologia, tentar ajudar como advisor, etc. E tive uma puta oportunidade de sentar 1 ano e 2 meses lá na Tarpon, do lado do Zeca, do lado do André Magalhães, do André Escobar, uns puta cara fera. Voltei a ser estagiário. Porque, por mais que eu tivesse alguma familiaridade, é muito diferente você estar numa casa AAA, que era um ecossistema de fundos de investimento, de venture capital, de private equity. E foi muito legal para eu aprender. Aprendi em 1 ano e 2 meses o que eu não aprendia há muito tempo. Mas ao mesmo tempo também foi bom para ver que o meu lugar é no chão de fábrica. O que eu amo, seja por vocação, seja pela energia, é
tocar time, construir cultura, Algo fazer que te dá reunião de tesão. ver. Velho, acordar às 7 horas da manhã, ter 3 problemas pra resolver. A minha esposa chama isso de freak, mas isso é que me realiza. Animal. Me perdoa, eu vou usar uma expressão meio chula, mas ela é muito adequada. E o Mauro, o pai do André, do meu sócio, sempre me ensinou isso. Mais vale comer marmelada em 20 do que bosta sozinho. O que significa isso? Cara, eu lá na Sold, eu, André, enfim, meus sócios, a gente sempre foi muito egoísta. E tá tudo bem, assim, tá tudo bem a gente querer ter as nossas vontades e querer ganhar e querer prosperar financeiramente. Mas eu deixei de contratar gente muito boa, eu deixei de dividir o bolo por falta de visão. Eu tô chamando de ganância, mas não é a ganância no mau sentido, era a falta de visão. E o terceiro setor, por força de como funcionam as coisas, você faz em comunidade, você faz em turma. Por quê? Porque normalmente, pelo menos eu fiz no meu tempo livre, então como o tempo livre era restrito, eu chamei gente, cara, quando você faz com muita gente, você vai muito mais longe. Então acho que esse é um aprendizado muito forte que a gente tem de, cara, quanto mais você trouxer gente alinhada com os teus valores, comprada no propósito e com incentivo, mais você vai longe. Ah, mas eu tô dando 20% da empresa. Você tá dando 20% de uma empresa que vai ser 50 vezes maior. Então é muito melhor você dar isso. Por mais louco que fosse, eu com 28 anos, quando comecei a empreender na Sold, eu não tinha essa visão. Não tinha essa visão. Então o terceiro setor me ensinou demais. E acho que o contrário é isso do que a gente falou, assim. Eu tô muito convencido de que para você o propósito, ele é capaz de fazer coisas absurdas, né? Às vezes até incompreensíveis. Então é muito comum o empreendedor social ter uma paixão, o cara tá louco, inflamado, mas ele se frustrar por ele não conseguir aterrissar, colocar em prática tudo aquilo que tá aqui. E acho que boa parte disso se dá porque o cara não tem as melhores pessoas do lado dele. Então acho que o aprendizado aqui é, cara, trate a tua ONG como você trata a tua empresa. Você tem que ter budget, você tem que ter talento, você tem que ter processo, você tem que ter governança. Isso não inviabiliza o propósito, pelo contrário, ele multiplica o propósito. O Nizam Guanais tem uma frase incrível, que é um cara que não só tem empresa, mas tem muita atuação no terceiro setor. Ele fez um anúncio, tem um tempinho aí no Valor Econômico, ele falou que na empresa dele, eles tratam empresas como se fossem causas e tratam causas como se fossem empresas. É isso. Porrada. Muito bom. Bom, né? Cara, sua energia é muito contagiante, cara. Puta que eu pariu. Curtiu esse conteúdo? Para conferir essas entrevistas completas, basta ir na descrição deste episódio. Separei todos os links para você. E já que você chegou até aqui, siga o G4 Podcasts no Spotify. Assim você fica sabendo sempre quando um novo episódio está aqui no canal. E ainda ajuda a gente a crescer e chegar para mais pessoas, que assim como você, seguem comprometidas com a evolução dos negócios no Brasil. Até mais!